Bem-vindos ao meu canal. Olá pessoal, meu nome é Tadeu, e o canal Chess Mais é um espaço dedicado a compartilhar conhecimentos sobre xadrez e estratégias básicas. Se você gosta de conteúdos relacionados ao xadrez, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Neste vídeo, vamos dar continuidade à série de mates elementares básicos e vamos abordar o mate elementar de rei, bispo e cavalo contra rei. E vamos deixar de catrevagem e vamos direto ao assunto. Vamos começar arrumando o tabuleiro. Do lado das peças brancas temos o bispo em F1, o cavalo em G1, o rei em E1, o rei das peças pretas está em E8. O movimento inicial é das peças brancas, e antes de fazer o primeiro movimento, temos que organizar a estratégia que iremos adotar. Falando de estratégia, parece só uma palavra, mas é bom ter em mente o verdadeiro conceito dessa palavra. A estratégia é a arte de aplicar com eficiência os recursos de que se dispõe, visando o alcance dos seus objetivos. Então, olhando para o tabuleiro, notamos que o bispo das peças brancas é de casa clara. Sendo assim, o primeiro passo é: temos que aplicar o mate em um dos cantos do tabuleiro, em que a casa seja de cor clara, ou seja, da mesma cor de casa do seu bispo. Caso contrário, não vai ser possível. O segundo passo é centralizarmos as peças brancas, visando melhorar suas posições. Terceiro passo principal é conduzir o rei adversário para um dos cantos do tabuleiro, cuja casa seja de cor clara. Quarto passo é aplicar o mate. Então vamos fazer o primeiro movimento, com o rei em F2. Com esse movimento, começamos a posicionar o rei para o centro do tabuleiro, melhorando sua posição, para apoiar as peças menores, e também iniciamos a primeira parte da nossa estratégia. O rei adversário se move para D7 e vai resistir ao máximo, se mantendo afastado da borda do tabuleiro e longe das casas claras do tabuleiro, onde temos uma em A8 e outra em H1. O movimento rei para E3 continua na mesma incursão, em direção ao centro do tabuleiro, com o mesmo objetivo de centralizar as suas peças e apoiar as peças menores. O rei adversário se move para E8. O bispo se move e melhora sua posição no tabuleiro, e movendo para C4, começa a limitar o rei adversário, controlando as casas claras, impedindo que o rei caminhe à vontade pelo tabuleiro, pois o propósito do rei adversário é de se dirigir ao canto mais próximo de casa escura. E o rei se move para E7, vai tentar permanecer no canto das casas escuras, pois é seu objetivo principal no momento. Cavalo se move para H3 e começa a se posicionar para auxiliar no cerco ao rei adversário, e o rei se move para F8 e continua a atuar nas casas escuras, insistindo na fuga. O rei se move para F4, melhorando sua posição a cada passo que dá em direção ao centro do tabuleiro, e começa a se aproximar do rei adversário. Rei se move para G7, e vai furando o cerco em direção à casa H8. O rei avança para G5, formando uma barreira à frente do rei adversário, e deixa duas opções de movimento, e o rei se move para H8, consegue a tão sonhada casa escura, mas não vai conseguir sustentar sua posição por muito tempo. O cavalo se move, e melhora ainda mais sua posição, e começa a participar do cerco, e ocupando a casa F4, se posiciona para limitar futuramente as casas de fuga do rei adversário. O rei adversário se move para H7, está sem opções de movimento, e vai ficar preso na coluna H. O bispo faz um movimento de espera, afinal é o rei adversário que tem que se comprometer em mover, e por estar limitado, não oferece risco de fuga. O rei se move para H8, e notem que está sem casas,
totalmente cercado. E começamos a terceira parte da estratégia, que consiste em conduzir o rei adversário para a casa H1. O rei, com o movimento para F6, aprisiona o rei adversário na coluna H. E o único movimento para o rei agora é H7. O cavalo se move para G6 e retira do rei adversário a casa de fuga. Em H8, o rei se move para H6 e começa sua trajetória para a casa H1, que por sinal é de cor clara. E ainda continuamos no terceiro passo da estratégia, ou seja, estamos conduzindo o rei adversário para a casa de H1. O bispo se move para G8 e retira a casa de fuga do rei adversário em H7, e fica restando somente a opção de movimento para H5, e notem como as peças brancas trabalham em harmonia. O cavalo se move e tira a casa G4 do rei adversário. O rei se move para H4, pois não tem opções de movimento e está limitado. Ou seja, o terceiro passo da estratégia está em andamento, e a todo vapor. O bispo se posiciona e se antecipa para impedir a fuga do rei adversário, e o rei se move para G3, mas não tem muitas casas para sua fuga. O cavalo se move para D3 e cerca o rei adversário, e retira as casas F2 e F4 do cardápio do rei, e se move para G4, para ficar mais longe da casa clara, em H1. Mas com o rei se movendo para G6, acaba com a tentativa de fuga do monarca, fechando a porta à sua frente, e o rei, lutando para não ficar próximo de H1, se move para H4. Bispo para B3, e se posiciona para nova bateria de obstruções ao rei adversário, e o rei se move para G3, e vamos dar continuidade à nossa estratégia. E movemos o bispo para D1, que se mantém na mesma configuração de posição em que estava no 14º lance, porém só 4 casas abaixo, ou seja, em D1. A configuração de posição é quando o bispo fica na mesma coluna que o cavalo, com uma casa de intervalo entre eles, e assim cria uma barreira, nas casas laterais do rei adversário, e fecha a casa F3, que seria a casa central, que é justamente a casa que o cavalo não consegue fechar, mas em conjunto com o bispo, isso é perfeitamente possível, e fecha a casa de fuga, e o rei se move para H4, e ainda está correndo da casa clara, de H1. O bispo se move para E2, e faz um lance de espera, pois quem tem que trabalhar é o rei adversário que se move para G3. O rei das peças brancas se move para F5, e deixa a casa H4 disponível, para o rei adversário, que se move justamente para H4, porém a casa H5 já estando fechada, não alivia sua situação. A única vantagem é a que ganha um movimento para longe da casa H1. O bispo ocupa a casa G4, cercando o rei adversário que se move para G3. Rei para G5, e empurra o rei para trás, e o rei se move para H2. O rei das peças brancas, para não atrapalhar a ação das suas peças menores, se move para H4. O rei adversário se move para G2, e está ficando com o espaço reduzido, porém o terceiro passo da estratégia adotada está indo bem, e continuamos a pressionar o rei adversário. O bispo se move para E2, e fecha a porta novamente, e o rei se move para H1, a tão esperada casa clara, e agora entramos na quarta parte da nossa estratégia, que consiste em aplicar o mate, porém temos que melhorar a posição das peças brancas. O rei se move para G3, deixando somente 2 casas para o rei adversário se mover, e sem outra opção, se move para G1. Com o cavalo se movendo para F4, termina de fechar o cerco, rei se move para H1, e o tabuleiro de 64 casas se reduz somente para 2 casas. O bispo se move para D3, e faz somente um lance de espera, pois temos que coordenar as nossas peças, apenas para que quando o golpe final for feito,
o rei adversário esteja na casa certa, então o rei se move para G1, e com esse movimento entramos no tempo certo. O cavalo se move para H3, e aplica o cheque no rei adversário, e tira a casa G1, e o rei, não tendo outro movimento possível, se move para H1, e entra na tão sonhada e derradeira casa clara de H1. O bispo se lança para E4, e termina aplicando o mate no rei adversário, e concluímos o quarto passo da nossa estratégia, que consistia em aplicarmos o mate no rei adversário. Foi uma tarefa de 28 lances, e dividindo a tarefa em partes, e concluindo passo a passo cada uma delas, chegamos ao nosso objetivo. Mas se falta o conhecimento de como vamos atingir o mate, podemos facilmente alcançar o limite de 50 lances e terminar empatando a partida. Outro cuidado que devemos tomar é a de não afogarmos o rei adversário. Pois podemos mover uma peça, no momento que esteja fora do tempo de se mover a tal peça, esse movimento tira o sincronismo e quebra toda a harmonia das peças brancas. Podemos tomar como exemplo de um movimento fora de ordem. É o 25º lance em que o cavalo se move para F4, o rei adversário se move para H1, e posteriormente o cavalo se move para H3, e esse movimento fora de ordem põe tudo a perder, e acabou, afoga o rei adversário, e as peças brancas dividem o seu ponto inteiro em dois, meio ponto para as brancas, e meio ponto para as peças pretas. E as peças pretas que contavam só com o seu solitário rei, melhor meio ponto que nada, portanto todo cuidado é pouco, nas suas escolhas de movimento. Mas é claro que isso não vai acontecer com você, pois graças ao seu esforço de assistir a série, protege você de tais eventos. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo, onde estamos dando continuidade à série sobre os mates elementares básicos. Espero que tenham gostado, e que essas informações ajudem a fortalecer ainda mais o seu conhecimento, nessa fase de fundamental importância nas suas partidas. No próximo vídeo, vamos nos aprofundar ainda mais, e trazer para vocês o mate elementar de rei, bispo e cavalo contra rei, dando ênfase ao bispo de casa escura, para que não fique nenhuma dúvida. Então, não percam! Se gostou do conteúdo, já deixe o like, deixe seus comentários, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum lance. E claro, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E o meu agradecimento especial aos professores das instituições de ensino público e privado, que adotaram o xadrez nas atividades escolares de seus alunos. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e bons estudos!